Vem comigo. Olha o que nós temos nessa questão. Vamos fazer um resumo bem rápido para que você possa entender duas soluções para ela. A primeira eu vou fazer por PA de segunda ordem. Muito rápida a solução. Humilhante quase. Mas aí você tinha que saber o que era PA de segunda ordem. Não sabendo, tenta me procurar via meu Instagram, Samuel Praciano, que eu tento te ajudar em PA de segunda ordem. E a outra solução é usar a matéria, que é a função quadrática. Essa questão do Enem 2019, se não me falha a memória, ele falava o quê? Que você tinha tempo e esse quê? Onde o quê é a quantidade de substância presente na corrente sanguínea e T é o tempo. E aí ele falava o quê? Que essa quantidade de substância estava em função do T, através de uma função quadrática, polinomial do segundo grau. Então, meu amigo, o que acontece? Para eu descobrir o que ele quer, eu preciso montar a função. Teoricamente era isso. Mas se você soubesse PA de segunda ordem, primeiro vamos entender o pedido dele, né? Olha o pedido dele. Tempo igual a zero, a quantidade de substância era 1 miligrama. Tempo igual a 1, a quantidade de substância, 4 miligramas. No tempo igual a 2, a quantidade de substância, 6. Ele ia sempre fazendo a coleta. Ele fez essa coleta aqui, descobriu que era 1. 1 hora depois, mais uma coleta. 1 hora depois, mais uma coleta. A última coleta feita foi aqui, com 2 horas. Aí o pedido da questão. 1 hora depois da última coleta... Peraí, 1 hora depois dessa última coleta dá 3 horas. Quantos miligramas de substância vai existir na corrente sanguínea? Ele quer saber isso. Agora olha o texto. 1 hora depois da última coleta, 1 hora depois dessa. A última foi essa. 1 hora depois é a terceira hora. Quanto de substância tinha na corrente sanguínea? Se você soubesse que isso daqui era uma PA de segunda ordem, você poderia fazer a questão assim, ó. Subtrai. Essa subtração dá 3. Subtrai, dá 2. Observa que cada subtração está diminuindo, ó. Então, pela lógica, a próxima subtração ia dar 1. Mas essa subtração só vai dar 1 se esse número for exatamente quanto? 7. Eu estou usando uma técnica de um assunto chamado PA de segunda ordem. Conclusão. Na terceira hora, a quantidade de substância em miligrama presente na corrente sanguínea era exatamente quanto? 7. Mas essa solução, acredito eu, que quase ninguém aplicou na prova. Infelizmente, quem fez essa questão na prova usou a matéria função quadrática, porque não sabe o vínculo de PA de segunda ordem com função quadrática. E aí, quem foi fazer essa questão fez assim, ó. Primeiro, montou a função. Para que montar a função? Para descobrir o A, o B e o C. Depois que você montar a função, você pode descobrir esse valor. Mas se eu não entendi esse Y e esse X, não é uma função quadrática? Alguém é o Y e alguém é o X. Aqui o meu Y é o Q, porque ele diz que o Q está em função do T. Então, Y é o Q. E quem é o Tzinho? É o X. Então, vamos lá. Y e X. Teoricamente, o que a pessoa vai fazer? Substituição. Substituir o primeiro ponto, substituir o segundo, substituir o terceiro, para descobrir A, B e C. O aluno que já tem um certo conhecimento de função quadrática, ele já matava uma coisa. O C é 1. Por que, Sam? Porque numa função quadrática, olha o ponto. O ponto 0C, ele sempre vai existir, que é o ponto 0C, aonde a parábola toca o eixo Y. Nesse ponto 0C, o x é 0, e toda vez que na função quadrática o x é 0, o y é o valor do c. Ó, o x é 0, o y é 1. Então quem é esse 1? Já é o valor do c. E se eu não soubesse disso, que o c já era 1, professor, o que é que eu tinha que fazer? Sofrer. Sofrer como? Substituindo, ó. Substitui o x por 0. Pronto. Se o x for 0, quanto é o y? 1. Lembrando, o tempo é x e o q é y. Esse cálculo aqui, ó, some tudo. Sobrava c igual a 1. Perdeu o tempo. Quanto mais conhecimento, maior é a velocidade de solução. Então, eu já sei que a minha função é dessa maneira, e sem fazer nenhum cálculo, eu sei que o c é 1, devido ao ponto 0,1. Sami, agora, para descobrir o A e o B, aí eu não tenho salvação não, substituição.
Vamos lá? Como é que eu substituo? No lugar do x, tu vai usar 1, ó. E quem vai ser o y? 4. Vamos substituir. 1 ao quadrado dá 1 vezes a. O x é 1. 1 vezes b, b. Mais 1. Se eu substituir o x, quanto é que vai dar o y? 4. Ótimo, Sam. Então a mais b, passando para cá, vai dar 3. Minha primeira equação com a e b. Agora eu uso o próximo ponto. No lugar do x, tu bota 2. Então fica 4a, 2 ao quadrado, né? O x não é 2? Mais 2b, mais 1. Quando o x é 2, quanto é o y? 6. Eu vou acelerar o processo um pouquinho mais. 4a mais 2b, passo um para o outro lado, 5. Nós temos um sistema com duas equações. Sabe como é que eu resolvo esse sistema? Aí, ó, método de adição, comparação, substituição, é muito particular a maneira que tu vai resolver. Eu vou usar esse método. Que método, Sam? Aqui não tem 2b? Eu vou pegar essa equação, vou multiplicar por menos 2 e aplicar o método da adição, que corta uma das variáveis. Multiplicando por menos 2, fica menos 2a, menos 2b, menos 6. Ótimo, Sam. Pegar outra equação, 4a mais 2b igual a 5. O método da adição, você faz de forma proposital para cortar uma das variáveis. Ó. Aí sobrou 2a menos 1. Quanto é o a? Menos 1 meio. Mas, Sam, se o a é menos 1 meio, eu posso escrever na forma decimal? Pode. Você escolhe qual das duas. Descobriu o a, professor? Sim, mas falta o b. Ah, qualquer uma das duas? Pode. Então, a mais b é igual a 3. Só que seu a, você pode usar menos 0,5, se quiser. Opa, Sam, o que foi? Substituir, manda para o outro lado. Quem é seu b, ó? Vai positivo, vai ficar 3 com mais 0,5. 3,5. Não sei se você prefere a forma decimal. Se não preferir, aqui é a mesma coisa, de 7 sobre 2. A metade de 7 é 3,5, desculpe. Então, Sam, foi o que aconteceu agora. Você montou sua função. Finalmente, ó, o a, eu vou usar a fração. O a é exatamente o quê? Menos 1 meio. O b é exatamente o quê? 7 sobre 2. E o c é exatamente quanto? 1. Pronto, sua função está montada. Agora, tudo que você quiser, você pode calcular. Mas, professor, o que é que eu quero calcular mesmo? A quantidade de substância quando o tempo for 3. O tempo faz o papel do x. Agora, ó, 3 ao quadrado, 9. Quanto é o x? 3 mais 1. Absorve uma coisa, não precisa tirar MMC nesses dois, porque o denominador é o mesmo. Então, quanto é que dá aqui? Ó? Menos 9, mais quanto? 21, mais 1. Aqui dá 12 dividido por 2 dá 6. 6 mais 1, 7. Opção B de bola. Deus me livre, essa questão é muito difícil. São os métodos. Aqui é por função quadrática. Por PA de segunda ordem, era no instante. Valeu, pessoal!